9. Capítulo. Minhas leis em seus corações. Nos capítulos anteriores, estivemos pintando um quadro deste mundo, não só como local, nem como uma raça de pessoas, nem na verdade como algo meramente material, mas antes como um sistema espiritual, em cuja direção está o inimigo de Deus. O mundo é a obra-prima de Satanás, e o encaramos como aquele que está empregando toda a sua força e engenhosidade para fazê-lo prosperar. Com que finalidade? Certamente para conseguir a submissão dos homens e arrastá-los para si. Ele tem um objetivo: estabelecer seu próprio domínio nos corações humanos em todo o mundo. Mesmo que ele esteja consciente de que esse domínio pode durar somente por um breve período, é, sem dúvida, seu objetivo. E como o fim dos tempos aproxima-se e os seus esforços aumentam, da mesma forma as aflições do povo de Deus intensificam-se. Pois como estrangeiros e peregrinos, sua posição estando no mundo, e, contudo não pertencendo a ele, não é confortável. Eles de bom grado buscariam alívio para a tensão espiritual na distância física. Como seria bom escapar completamente deste mundo e estar para sempre com o Senhor? Mas evidentemente essa não é a sua vontade. Como vimos, ele orou ao Pai não para que tirasse os seus do mundo, mas para que os guardasse do mal no mundo. E Paulo adota uma posição semelhante. Tendo em uma ocasião específica exortado aos crentes coríntios a não terem comunhão com uma certa classe de pecadores, ele de imediato toma providências contra possíveis mal-entendidos. Não devem isolar-se. Não devem cortar relações com todos os pecadores do mundo, nem mesmo com aqueles da categoria descrita, pois fazê-lo implicaria em que saíssem completamente do mundo. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me com isto não propriamente, isto é, não em todos os sentidos, aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. 1 Coríntios 5, 9-10. Portanto, está claro pelas palavras de Paulo que nós podemos e realmente devemos associar-nos com o mundo até um certo ponto, pois não é o mundo que Deus tanto amou? Mas aqui entra a pergunta: até que ponto? Até que distância podemos ir? Todos nós concordamos que em alguns casos somos obrigados a tocar as coisas do mundo. Mas presumivelmente há um limite em algum lugar. Conservemo-nos dentro desse limite, e estaremos seguros, ultrapassemos, e nos arriscarmos a ficar comprometidos com Satanás. Não creio que possamos estar exagerando o problema, pois é grave, e os perigos são reais. Se acontecesse de você estar gravemente enfermo e com muitas dores, e o médico receitasse heroína ou morfina, você de imediato estaria cônscio quanto ao perigo de ficar viciado na droga. Você obedeceria ao médico e faria o tratamento, mas o faria com temor e oração, pois sabe que há um poder nele, e sabe que pode ser dominado por ele. Seria assim, especialmente se o tratamento tivesse que ser prolongado. Cada vez que você e eu tocamos o mundo, através das coisas do mundo, e precisamos fazê-lo constantemente, deveríamos sentir-nos do modo como nos sentiríamos com relação a tomar morfina, pois há demônios por trás de tudo que pertence ao mundo. Assim como, se estiver seriamente doente, posso ter que tomar ópio como remédio, da mesma forma, porque eu ainda estou no mundo, tenho que negociar com ele, exercer algum ofício ou profissão, ganhar meu sustento. Mas até que ponto posso, com segurança, tomar drogas perigosas como remédio, sem tornar-me vítima do vício? Eu não sei, e quantas coisas posso comprar, quanto dinheiro posso ganhar, ou a que ponto podem chegar meus negócios e associações profissionais, sem ficar preso? Eu também não sei. Tudo o que sei é que há um poder satânico atrás de cada coisa mundana. Como é vital, portanto, que cada cristão tenha uma revelação clara do espírito do mundo, a fim de poder avaliar como é real o perigo ao qual está continuamente exposto. Talvez você não pense que estou indo longe demais. Talvez você diga: sim, essa pode ser uma boa ilustração para um sermão, mas acho difícil não sentir que você está exagerando o caso. Mas quando tiver conhecimento, então dirá com relação ao mundo, como diz do ópio, que há um poder sinistro por trás dele, um poder destinado a seduzir e cativar os homens. Aqueles cujos olhos foram realmente abertos para o caráter real deste mundo, descobrem que devem tocar tudo nele com temor e tremor, olhando continuamente para o Senhor. Sabem que a qualquer momento podem ser apanhados nas redes de Satanás.
Assim como a droga que, em primeiro lugar, é recebida para aliviar a doença, pode no final tornar-se uma causa de doença, igualmente as coisas do mundo que podemos legitimamente usar sob a autoridade do Senhor, podem, se formos negligentes, transformarem-se na causa de nossa queda. Somente os tolos podem ser descuidados em tais circunstâncias. Não é de admirar que olhemos com inveja para João Batista. Como seria fácil, pensamos, se como ele pudéssemos simplesmente retirar-nos para um lugar seguro separado. Mas não somos como ele. Nosso Senhor enviou-nos para o mundo em suas próprias pegadas, comendo e bebendo. Desde que Deus amou desse modo, o seu mandamento para nós é ir por todo o mundo e proclamar suas boas novas, e certamente esse todo inclui o indivíduo com o qual nós nos encontramos diariamente. Assim, encontramos aqui um problema sério. Como dissemos, presumivelmente deve haver um limite. Possivelmente Deus traçou em algum lugar uma linha de demarcação. Se ficarmos dentro dos limites dessa linha, estaremos seguros. Se a cruzarmos, grave perigo nos ameaça. Mas, onde fica essa linha? Temos que comer e beber, casar e criar filhos, comerciar e trabalhar. Como fazer isso e, contudo, permanecer incontaminados? Como misturar-nos livremente aos homens e mulheres os quais Deus tanto amou a ponto de dar seu Filho por eles, e ainda conservar-nos sem manchas do mundo? Se nosso Senhor tivesse limitado nosso comprar e vender a uma certa quantia mensal, como seria simples? As regras seriam claras, para qualquer um seguir. Todos os que gastassem mais do que uma certa quantia por mês seriam cristãos mundanos, e todos os que gastassem menos não seriam apegados às coisas do mundo. Mas desde que o Senhor não estipulou números, somos incessantemente lançados sobre ele. Para quê? Creio que a resposta é maravilhosa. Para não sermos presos por regras, mas para que possamos permanecer todo o tempo dentro de limites de outro tipo, os limites da sua vida. Se nosso Senhor tivesse nos dado um conjunto de regras e regulamentos para observar, então deveríamos tomar muito cuidado para permanecermos nelas. Contudo, na verdade nossa tarefa é algo muito mais simples e direto, isto é, permanecermos no próprio Senhor. Então podemos guardar a lei. Assim sendo, precisamos somente conservar a comunhão com Ele. E a alegria está em que, desde que estejamos bem próximos a Deus, o seu Espírito Santo em nossos corações sempre nos dirá quando alcançarmos o limite. Falamos anteriormente do reino do Anticristo, a ser revelado em breve. João, em sua epístola, escrevendo aos seus filhinhos sobre o mundo e as coisas do mundo, 1 João 2,15, prossegue advertindo-os, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, versículo 18. Face a isto, e ao ainda mais insidioso espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, 4:3, o que devem eles fazer? Como irão eles em sua simplicidade discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Como poderão saber qual é o solo que é traiçoeiro para caminhar e qual é seguro? A resposta que João lhes dá é tão simples, que hoje temos medo de acreditar nela. E vós possuis a unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, 2:20, 27. Esta é certamente uma alusão ao Espírito da Verdade, que, Jesus prometeu aos seus discípulos, iria convencer o mundo e guiá-los em toda a verdade, João 16:8 e 13. Em qualquer ocasião que se apresente, deve haver limites seguros conhecidos por Deus, além dos quais deveríamos passar. Não estão marcados no chão para que os vejamos, mas uma coisa é certa, aquele que é o Consolador certamente os conhecerá, mesmo se talvez Satanás os conheça também. Não podemos confiar nele? Se em alguns pontos estamos prestes a ultrapassá-los, não podemos depender dele imediatamente, para fazer-nos interiormente conscios do fato? Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo oferece-nos orientação adicional sobre o mesmo tema. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem,
e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Versículo 29 a 32. Aqui diversos assuntos são mencionados um após o outro, mas o fator dominante em todos eles é claramente o fato de que o tempo se abrevia ou, segundo alguns tradutores, está limitado. Estamos vivendo, diz o apóstolo, em dias de pressão peculiar, e o princípio que deve guiar-nos em tais dias, aqueles que têm, sejam como se não tivessem. Será que Paulo, pensamos, está se contradizendo? Em Efésios 5, ele ordena que os maridos amem suas esposas com amor tão perfeito quanto aquele com que Cristo amou a igreja, não menos. E, contudo, aqui ele lhes diz para viverem como se não tivessem esposas. Será que eles clamamos com espanto? Espero honestamente que reconciliemos a um só tempo opostos tão completos? Aqui devemos dizer de imediato que ninguém, a não ser os cristãos, pode viver uma vida tão paradoxal. Talvez a expressão como se não tivessem nos dê um indício. Revela que o assunto é interior, uma questão de lealdade de coração. Em Cristo há uma libertação interior para Deus, não meramente uma mudança de conduta externa. Eles têm, e tendo, regozijam-se em Efésios 5, mas não são presos pelo que possuem, de forma que não tendo, igualmente regozijam-se em 1 Coríntios 7. Não obstante tudo o que têm são tão verdadeiramente libertos em espírito da possessão do mundo, que podem viver como se não tivessem. O homem natural vive num ou noutro extremo, ou tendo, e sendo inteiramente absorvido pelo que tem, ou, se é religioso, colocando de lado o que tem, de modo que não mais o possui, e assim não se preocupando mais com isso. Mas o modo cristão é completamente diferente do modo natural. O modo cristão para resolver o problema não é tirar o objeto, mas sim livrar o coração do seu domínio. A esposa não é retirada, nem a afeição pela esposa, mas ambos, marido e esposa, são libertos do domínio vão daquele afeto. Assim, também, o problema que causava lágrimas não é removido, mas a vida não é mais controlada por ele. O motivo de alegria ainda permanece, mas há um controle interior contra o abandono inútil àquilo que a provoca. O comprar e vender continuam como antes, mas uma libertação interior liberou o domínio pessoal sobre eles. Nós os temos a todos, mas os temos como se não tivéssemos. Falamos às vezes sobre o nosso desejo de manter, como João, o testemunho de Jesus sobre a terra. Lembremo-nos que esse testemunho é baseado não no que nós podemos dizer sobre isto ou aquilo, mas no que Satanás pode dizer a nosso respeito. Deus nos colocou no mundo, e muitas vezes localiza-nos em alguns lugares especialmente difíceis, onde somos tentados a sentir que os mundanos têm muito mais facilidades do que os cristãos. Isso é porque os cristãos são realmente forasteiros, vivendo aqui em um elemento que não é naturalmente o seu. Um mergulhador pode aprofundar-se no mar, mas sem roupas especiais e um tubo de ar da atmosfera que é sua, ele não pode permanecer lá. A pressão é muito grande e ele precisa respirar o ar do mundo ao qual pertence. Fica lá no fundo até que haja tarefas a cumprir, e desde que lhe seja suprido o poder para vencer o elemento ao seu redor, mas não pertence ao elemento, e este não tem parte nele. Assim, o problema de nosso contato com o mundo não é resolvido por qualquer mudança de atitude externa. Alguns pensam que estes dias em que estamos vivendo é um sinal de espiritualidade, é tolice. O que fazemos com a provisão que acumulamos é uma questão que iremos considerar em nosso capítulo final, mas a palavra de Deus deixa claro que temos que usar o mundo. Temos que comer e beber, negociar mercadorias e cultivar plantações, alegrar-nos, sim, e se necessário chorar, e contudo não usarmos quaisquer destas coisas inteiramente. Tomamos conhecimento do que está em jogo em todo o nosso relacionamento com o mundo. Portanto, não é de admirar que também tenhamos aprendido a comerciar cautelosamente, sempre atentos à gentil repressão do Consolador. Jesus veio de cima. Ele podia clamar sem receio de ser desafiado: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. A linha de demarcação estava traçada, não sobre o solo a seus pés, mas em seu coração. Mas é tão verdadeiro quanto isso o fato de que tudo neste mundo que é de cima está tão seguro quanto ele. Deus está do outro lado do tubo de ar, fazendo funcionar as bombas, podemos dizer.
Uma vida que é de cima está sendo sustentada e provida aqui embaixo por Ele. Assim é que se algo é espiritual e de Deus, não precisamos preocupar-nos nem lutar por sua preservação. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Eles não têm necessidade de fazê-lo. Deus não se preocupa conosco, simplesmente porque Ele não tem ansiedade quanto ao seu Espírito Santo. Há um sentido em que a vida espiritual de má qualidade é impossível, porque a vida espiritual é a vida de Deus, e da mesma forma é verdade que a vida espiritual só pode ser subjugada se o próprio Deus puder ser subjugado. Deus não discute quanto a esse fato. Ele contenta-se em deixar que o Confortador o torne real em nós. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Novamente, o mesmo versículo que nos diz que o mundo todo jaz no regaço do maligno, sim, o mesmo versículo, assegura-nos uma vez mais que somos de Deus. 1 João 5:19. Nós somos de Deus. Poderíamos descobrir uma realidade mais abençoada do que essa para contrabalancear aquela outra realidade feia e ultrapassá-la? Aqueles que creem no nome de Jesus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. E louvado seja Deus, porque somos nascidos dele, o maligno não pode tocar-nos. João 5:18. Expondo o fato simplesmente, o poder de Satanás no mundo está em toda parte. Contudo, onde quer que homens e mulheres caminhem no Espírito, sensíveis à unção que tem de Deus, esse poder que ele tem evapora-se. Há uma linha traçada por Deus, um limite onde por virtude de sua própria presença, o mandato de Satanás não funciona. Deixe Deus ocupar todo o espaço para si, e que lugar sobrará para o maligno? Pertencemos a Deus assim, de forma total? Poderá Satanás testemunhar a seu e a meu respeito: não posso ludibriar esse homem.